Mas, Tarcísio, eu quero começar conversando contigo, porque hoje a CCJ do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para presidente da República, governador e prefeito, e estabelece um mandato de 5 anos para esses cargos. Eu quero colocar aqui na tela, para ficar mais didático para a nossa comunidade, um resumo que o site do Senado colocou, para que a gente possa conversar sobre isso, inclusive. Então, aqui a gente tem assim, no site do Senado, como é que fica a questão. Então, como fica a reeleição e os mandatos para presidente, deputados e governadores. Lembrando que isso aqui a CCJ aprovou, vai para o pleno do Senado agora, né? Então, mandato para presidente, deputado e governador eleitos em 2026, cumprem 4 anos de mandato até 2030 e podem se reeleger mais uma vez. Aí, eleitos em 2030... cumprem 4 anos de mandato até 34 e podem se reeleger mais uma vez. Aí, eleitos em 34, cumprem 5 anos de mandato até 39 e não há mais reeleição. Aí, como fica para prefeitos e vereadores? Eleitos em 24, cumprem 4 anos de mandato até 28 e ainda podem se reeleger. Eleitos em 28, cumprem 6 anos de mandato até 34, sem reeleição. E aí, eleitos em 34, cumprem 5 anos de mandato até 39, e aí não tem mais reeleição. E mais adiante, nós temos como fica a reeleição de mandato para senadores. 1/3 eleito em 2022, cumpre mandato de 8 anos até 2030. 2/3 eleitos em 2026, 8 anos até 34. 1/3 eleito em 2030, cumpre 9 anos até 39. 2/3 eleitos em 34, 5 anos até 39. E 3 eleitos em 2039, mandato de 5 anos até 2044. Eu acho que esse aqui, o resumo é esse aqui. Com isso, acaba a reeleição a partir de 39 e acabam também as 2 eleições, ficando uma eleição apenas, não seria mais eleição a cada 2 anos, mas sim só uma eleição a cada 5 anos, sem nenhum tipo de reeleição. Como é que tu percebe isso? Como é que tu recebe isso? Não só a possibilidade de ser aprovado no pleno do Senado ou não, mas qual o teu posicionamento enquanto parlamentar em relação a essa nova realidade? Olha, tem aqui 2 coisas. A primeira a ser pensada é de que aprovar uma mudança desse tipo, sem nenhum debate com a sociedade, sem que isso seja a consequência de uma avaliação de problemas do ponto de vista da estrutura política brasileira, na minha opinião, não é um problema. Ou seja, é isso. O debate está muito pequeno sobre essas situações. E aí, 2 coisas ainda a respeito disso. Eu sou daqueles que acredito que traçaram um caminho para que a gente acabe com a reeleição e torne os mandatos um pouco maiores. Pode ser um caminho possível, e isso significa, inclusive, que as eleições ficam mais espaçadas, como esse cenário final em que nós teríamos uma eleição apenas a cada 5 anos, e nada, né, de eleição bianual como a gente tem hoje, mas isso só faz sentido se nesse meio do caminho nós estivermos exercitando a lógica da democracia direta e participativa. Nós pudermos recuperar determinados elementos que estão previstos na Constituição, de plebiscitos populares, de debates, né, com a própria sociedade, porque senão é muito tempo de um mesmo grupo encastelado no processo, nos palácios do poder, sem que, na verdade, a sociedade possa rever a sua situação. Por exemplo, junto desse tipo de alargamento dos mandatos de deputados e senadores, quer dizer, de 5 anos, de padronização da lógica dos 5 anos, você tinha que ter a lógica da revogabilidade dos mandatos. Imagina esse processo com um Congresso que, na verdade, no lugar da gente imaginar que então nós teremos estabilidade política, você vai ter a cristalização
de uma situação política em que a conjuntura vai mudando e o Congresso continua o mesmo, e o Congresso fica para trás nesse processo. Isso não é bom para a democracia. Na minha opinião, elementos importantes como essa questão da revogabilidade dos mandatos, da discussão do financiamento de campanha, né, da questão, portanto, do preço, do custo de cada campanha eleitoral feita nesse processo, são mais importantes, né, ou precisam, no mínimo, estar conjuntamente associados nesse debate do calendário eleitoral. Mas é verdade, Viaro, que essa fórmula que o Senado apresentou, ela é uma fórmula de um caminho para se chegar, para não se mudar a regra do jogo no meio do jogo, ou seja, continua a permitir a reeleição daqueles que vão ainda se candidatar e ser eleitos na próxima eleição, mas isso faz com que seja a última reeleição existindo na situação brasileira. Isso não resolve os nossos problemas políticos não estão na existência da reeleição. Ela cria uma lógica de diminuição de custos, porque as eleições são unificadas. Cria uma outra coisa que, na minha opinião, é positiva, que é essa história de você tem hoje gente que é candidata a vereador para sustentar aquela chapa de vereador, mas que já está olhando e pensando na eleição de deputado estadual e, portanto, já está pensando em ser secretário de Estado, e aí é candidata a deputado federal para ser ministro. Esse tipo de situação é muito ruim, né? Vai criando uma espécie de oligarquia na própria política brasileira. Mas, na minha opinião, esse não é o primeiro ponto, nem é o ponto crucial. Ele só faz sentido se vier acompanhado de um outro debate de radicalização da democracia. Nós não podemos admitir que a única coisa que a democracia brasileira vai se aperfeiçoar vai ser nos calendários eleitorais e nos prazos de mandato. Isso é muito pouco para as deficiências que nós temos dessa nossa democracia sempre inacabada, sempre limitada, e que cada vez mais, hoje, tem lidado com a questão de um financiamento eleitoral de campanha muito grande, com mecanismos de compra de voto, com naturalização de corrupção e até com ameaça de golpe de Estado, né? Ou seja, tem mais problemas aí nessa história da nossa democracia que não vão ser resolvidos com a mudança do calendário eleitoral. Essa é uma discussão que faz parte daquele conjunto de demandas de reforma política, né? Parte da reforma política. Mas aí eu te pergunto mesmo, não é retórica, te pergunto, essa demanda que está sendo tratada a partir de uma PEC que é aprovada pela CCJ do Senado, partiu da onde? Ela é uma demanda que partiu, uma discussão interna, não veio da sociedade? Ela é interna e gerou isso? Não, então, Viaro, o que eu sei é o seguinte, o debate sobre o fim da reeleição é um debate que sempre permeou os corredores aqui da Câmara e os corredores da política. Ou seja, e aí, porque o que aqueles que defendem o fim da reeleição dizem? O presidente da República, ou um governador ou um prefeito, já começa o mandato pensando em construção da sua reeleição. E depois começa a pensar, quando começa o segundo mandato, sabe que não tem reeleição, e aí vira o caos. Evitar isso pode ser algo positivo. O que nós estamos vendo hoje no governo do estado do Rio de Janeiro? Um absurdo completo, né? O governador Cláudio Castro, que não pode mais ser candidato à reeleição, resolveu armar um conluio imenso nessa história, nomear o seu vice-governador para o Tribunal de Contas do Estado, e ele renuncia, isso já aconteceu no dia de hoje, aí ele vai ter um cargo vitalício no Tribunal de Contas do Estado, ganhando um salário nababesco, cheio de privilégios, e aí o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, se torna, portanto, o segundo na linha sucessória. O Cláudio Castro vai renunciar ao cargo de governador para deixar o Bacelar governar por um ano e ser candidato à reeleição. Mas com isso ele se torna mais conhecido, com a máquina na mão para poder fazer a sua própria reeleição. Ou seja, eu acho um negócio bizarro na política, porque o eleitor que elegeu o Cláudio Castro há 4 anos atrás, elegeu o Pampolha, né? Não elegeu o Bacelar para ser governador, e ao mesmo tempo agora ele renuncia, coloca o outro num cargo aqui e acolá. Esses são problemas da nossa, na minha questão, um eleitor, ao ver isso, deveria rejeitar esse tipo de situação, inclusive nas urnas, rejeitando a própria eleição, né, a própria votação do Bacelar no próximo ano, que é isso. Ele está fazendo parte de um joguete político de controle da máquina e controle dos recursos do Estado em torno disso. Um projeto de lei, uma PEC, uma mudança na fórmula, como se faz a questão da eleição e da reeleição no Brasil, pode diminuir o espaço para esse tipo de conluio, de estratagema que muitas vezes as elites políticas brasileiras constroem em cada um dos lugares.
Mas, repito, Viaro, do nosso ponto de vista, de quem quer a radicalização da democracia, o tema do calendário eleitoral e do tempo de mandato e reeleição ou não, ele é consequência de uma concepção de reforma política que não tem isso como centro. Isso é consequência de um modelo de reforma política que precisa ser feito. Na minha opinião, portanto, a gente está, de novo, olhando de ponta cabeça um problema que é real. O nosso sistema político está fazendo água por todos os lados. O nosso chamado presidencialismo de coalizão, que hoje já, inclusive, é um presidencialismo de coalizão com parte do orçamento das mãos do legislativo, e, portanto, nós temos um orçamento executado, em grande medida, pelo legislativo, e isso faz com que a dinâmica eleitoral seja de outra forma. Com uma campanha eleitoral com financiamento público bilionário, que faz com que os esquemas de compra de voto aconteçam, isso é muito mais central para superar os desafios da nossa democracia do que se vai ter reeleição e se o mandato vai ser de 4, 5 ou 6 anos, na minha opinião. Portanto, eu acho que isso acaba desviando a nosso debate para um lugar que não é o centro do debate. Então, quando essa PEC chegar à Câmara dos Deputados, certamente a bancada do PSOL vai analisar todos os detalhes, mas nós tendemos a fazer o debate da reforma política, chamando a atenção das pessoas sobre quais são os pontos centrais de uma reforma política que nós precisamos fazer no Brasil. Essa PEC vai necessariamente chegar ao plenário da Câmara ou pode ser barrada antes? Não, ela, em tese, se ela é aprovada, ela tem que passar pela Câmara dos Deputados. Ela é remetida aqui. A Câmara dos Deputados vai analisar na sua CCJ a constitucionalidade dela e vai instalar uma comissão especial. Mas tem muitas PECs tramitando na Câmara dos Deputados e muitas PECs que a comissão especial nem foi instalada. Aí nós vemos a outra história, ou seja, entender se esta PEC se tornará prioridade política para os próprios políticos, para o próprio Congresso Nacional ou para a sociedade brasileira. Como eu não tenho visto, não há nenhuma mobilização social hoje, nós já vivemos momentos de campanhas de movimentos da sociedade civil por uma reforma política popular, por uma reforma... Houve vários momentos em que a gente viu isso acontecer na sociedade brasileira. Hoje não há. Portanto, eu não vejo nenhum tipo de mobilização em torno disso. Para que isso esquente o debate e faça o Congresso, a Câmara dos Deputados, trilhar essa questão da PEC, eu acho que ainda falta um certo caminho, mas ela tem que passar pela Câmara dos Deputados e alcançar a votação necessária para uma mudança na Constituição.